Você já percebeu que a nossa prática como professor em sala de aula é fruto de uma longa história? Na educação musical, isso também é verdade. Ao longo dos séculos, o pensamento e as práticas em educação musical foram sendo transformadas. Vamos conhecer um pouco dessa história? A educação musical formal chega ao Brasil com os missionários jesuítas. Além de exercer uma grande influência no conceito de educação no Brasil, os seus valores e as suas práticas também influenciaram o ensino de música em nosso país. Durante 2 séculos, os jesuítas utilizaram o ensino de música por meio da prática instrumental e do canto como um forte instrumento de catequização dos índios. Esse ensino tinha uma metodologia rigorosa e uma imposição do repertório, de instrumentos e da cultura europeia, com conteúdos que evoluíam dos mais simples até os mais complexos e utilizavam muitas repetições, memorizações e averiguações do aprendizado. Como vocês podem perceber, o ensino de música nessa época era estritamente vinculado à igreja e ao trabalho dos jesuítas. Mas essa situação começou a se modificar em 1808, quando a família real portuguesa chega ao Brasil e a música se estende aos teatros. Nesse período, são criadas orquestras e bandas, muitos concertos são promovidos, há um aumento no número de professores particulares de instrumento, especialmente do piano, e são fundadas escolas especializadas em música, como, por exemplo, o Conservatório de Música e o Instituto Nacional de Música no Rio de Janeiro e o Conservatório Dramático e Musical em São Paulo. Nas escolas públicas, o ensino de música foi instituído oficialmente somente em 1854, e esse ensino deveria ocorrer por meio de 2 níveis: noções de música e exercícios de canto. Então, de forma geral, a educação musical no Brasil, no final do século XIX, apresentava-se da seguinte maneira: o ensino de música era estritamente relacionado ao ensino de instrumento, as escolas especializadas tinham como objetivo principal a profissionalização no instrumento e, como procedimento pedagógico, a valorização no desenvolvimento técnico, com foco nas pessoas que possuem uma vocação ou um dom especial para a música. E as práticas musicais nas escolas públicas continuavam a ser norteadas pelo pensamento musical dos séculos passados, como a aquisição do conhecimento musical pela compreensão intelectual, utilização do repertório da música erudita europeia e o uso de estratégias de repetição e memorização. No século XX, algumas novidades contribuíram para dar um novo alento à educação musical. Na educação, as ideias de John Dewey com o movimento da Escola Nova influenciaram muito a educação musical, trazendo a ideia de que a arte deveria ser retirada do pedestal em que se encontrava e colocada no centro da comunidade. Na escola, o ensino de música, por exemplo, não deveria se restringir a alunos que possuíam algum talento ou dom especial, mas ser acessível a todos, contribuindo para a formação integral do ser humano. Nesse novo quadro de valores, surgiu a chamada primeira geração de educadores musicais, cada um com filosofias e métodos próprios, mas com o mesmo princípio, o de que a música é para todos e não somente para os talentosos. As principais propostas para a educação musical nessa época podem ser resumidas em 4 pilares. O aprendizado musical deve ser acessível a todos, pois os elementos fundamentais da atividade musical são comuns a todo ser humano. O ensino musical tem de partir da atividade prática e chegar à abstração do conhecimento teórico. A valorização do desenvolvimento da percepção auditiva e a utilização do corpo nas atividades musicais.
dessa mudança no pensamento em relação à educação musical, porém não chegou nos conservatórios, onde o ensino ainda seguia os modelos europeus. Os cursos ainda privilegiavam o ensino de instrumento conforme o costume da época, pois durante muito tempo se entendeu que o ensino de música e ensino de instrumento eram sinônimos. Os procedimentos de ensino também se mantinham, com exercícios técnicos progressivos, repetição, memorização e formação de repertório. Somente mais tarde, as ideias nacionalistas passaram a influenciar o conservatório, principalmente em razão da atuação de um de seus principais professores, Mário de Andrade. Com Mário de Andrade, um sopro novo chegava para a educação musical na década de 1920. Este professor defendia, no bojo do movimento modernista, a função social da música e a importância e o valor do folclore e da música popular. Assim, a identidade brasileira começava a ganhar espaço entre os educadores musicais. Um dos nomes mais importantes da educação musical brasileira no século XX é Heitor Villa-Lobos. Em suas viagens à Europa, Villa-Lobos tinha conhecido os métodos ativos de educação musical e se encantaram com a proposta de Kodály, achando-a perfeita para as escolas brasileiras, devido às suas características como, por exemplo, o uso do material folclórico e popular da própria terra e a ênfase no ensino da música por meio do canto coral, o que fazia ser mais democrático o acesso a essa arte. Em 1932, Villa-Lobos, que era músico e compositor, assumiu a Superintendência de Educação Musical e Artística do Distrito Federal. Inspirado nessas propostas de uma educação musical ativa, instituiu o canto orfeônico, considerado o maior movimento de educação musical de massas já ocorrido no Brasil. Com grandes grupos corais entoando canções folclóricas ou nacionalistas, o canto orfeônico estava alinhado com o patriotismo do governo de Getúlio Vargas. Até hoje se critica o envolvimento político do canto orfeônico, em que se enaltecia a figura do ditador e da pátria. Getúlio Vargas soube, sem dúvida, compreender o poder da música para arregimentar massas e uni-las numa só marcação de tempo, e tirava partido disso. Villa-Lobos, por sua vez, via aí a oportunidade de fazer o Brasil todo cantar. Realiza-se em frente ao Ministério da Educação uma solenidade comemorativa à data da independência do Brasil. Diante da numerosa assistência que acorreu à esplanada do Castelo, o senhor Getúlio Vargas profere um eloquente discurso alusivo à grande data nacional. O chefe do governo salienta o papel das jovens nações no cenário político da atualidade, ressaltando ainda o papel do Brasil na realização dos ideais que unem os povos na defesa da democracia. Sob a regência do maestro Villa-Lobos, milhares de estudantes entoam diversos hinos patrióticos. A grande massa popular, que se concentra no local, acompanha com interesse o desenrolar da cerimônia. Acompanhando o coral, a orquestra do Teatro Municipal e várias bandas de música formam um conjunto soberbo de 300 figurantes. Lembrando o que vimos então sobre o ensino de música antes do século XX, podemos fazer algumas comparações. Se entre os jesuítas encontramos as bases do rigor metodológico que acompanhava o ensino de música e instrumentos musicais, especialmente nas escolas especializadas e com o repertório europeu, com Villa-Lobos, por outro lado, nós temos a valorização dos grandes agrupamentos corais, a serviço da identidade musical brasileira e com música brasileira.
A saída de Villa-Lobos da direção da superintendência em 1944 e a de Getúlio Vargas do governo em 54, assim como outras dificuldades relacionadas à formação dos professores de música, foram determinantes para que o canto orfeônico nas escolas fosse desaparecendo gradativamente até 1964, quando foi substituído pela educação musical. No próximo vídeo, vamos conhecer o que aconteceu com a educação musical após o canto orfeônico. Até lá!